Martins, diretora da Faculdade EPG. Estamos aqui com mais um episódio de podcast com a nossa doutora Gil Schayer, nossa coordenadora do curso de Citologia. Seja bem-vinda. E a gente gostaria, doutora Gil, que você nos informasse sobre o seu currículo, né? A gente tem conhecimento que você é doutora em ciências médicas, farmacêutica, mas eu queria ouvir de você, porque eu sei que o seu currículo é longo e muito qualificado. Não, mas vou ser bem sucinta. A minha maior atividade, acho que a coisa mais importante do meu currículo é ser mãe de 3 meninos. Ai, que bom. Além de ser mãe, eu sou farmacêutica formada aqui em Goiás, na Universidade Federal de Goiás. Sou goiana. E hoje eu resido em Brasília. Então, fiz a minha carreira profissional em Brasília. Fiz também aqui um mestrado em medicina tropical e sou especialista em citopatologia, por isso estamos conversando hoje, né, principalmente sobre citologia, voltado ao câncer de mama. Mas também tenho outras especializações, análises clínicas, estética avançada e um doutorado em ciências médicas pela Universidade de Brasília. E a gente nunca para de estudar, né, gente? Acho que isso é o mais importante. Não podemos parar de estudar. E nem conter o conteúdo e tudo que a gente sabe, a nossa bagagem, né? Acho que é o mais importante disso tudo, a gente poder passar essa experiência para as pessoas. Bom. Então, começando as nossas perguntas, doutora. Qual a importância do Outubro Rosa? Por que é tão importante que a gente alerte as mulheres nesse mês para esse autocuidado? Na verdade, nós deveríamos alertar as mulheres sempre, porque as mulheres têm que se cuidar sempre. E o câncer de mama, ele ainda é uma doença muito estigmatizante, é uma doença que leva a óbito se não for diagnosticada precocemente. Então, a importância do Outubro Rosa é para que, neste mês, todas as ações sejam voltadas para a mulher, para ela despertar para o seu autocuidado, para procurar um médico, fazer um check-up, voltar para si, para cuidar da sua saúde, porque o nosso bem mais precioso é a nossa saúde. Então, elegeram um mês, que é o outubro, veio de uma campanha internacional que veio para o Brasil, e esse mês de outubro é todo dedicado às mulheres para que elas previnam contra essa doença, que infelizmente ainda leva a óbito aqui no Brasil, olha só aqui no Brasil, cerca de 18 mil mulheres por ano. Então, por isso que nós precisamos nos cuidar. Sim. E esse cuidado, eu sempre preciso ter ele no médico ou eu consigo fazer alguma coisa na minha casa mesmo? Na verdade, a gente segue diretrizes para cuidados. E para o câncer de mama não é diferente. Então, seguimos diretrizes do Ministério da Saúde, que recomenda que mulheres, a partir dos 40 anos, façam uma mamografia. E se tiver casos na família, o ideal é até que comece esse rastreio antes disso. O que é casos na família? Porque a gente sabe que o câncer de mama, ele pode também ser uma doença hereditária, genética, tem uma carga genética envolvida. Então, se você tem parentes de primeiro grau, mãe, irmã, avós, que já tiveram câncer de mama, você tem que redobrar os seus cuidados. E a gente pode, sim, nos tocar, né? Por isso que a gente fala muito do autocuidado, do autoexame da mama, mas isso não é um diagnóstico, viu, gente? A maioria das lesões, elas começam imperceptíveis ao toque. Às vezes são células, um pouquinho de células, um caroço muito pequeno, que ao toque você não consegue sentir. Mas, se você se tocando sentir, já é um sinal de alerta para que você procure um médico e faça aí todos os exames para descartar ou diagnosticar a doença. Sim, e hoje em dia, como são essas estatísticas de diagnóstico? Hoje nós temos mais casos em mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, ou a idade não interfere? Interfere. A maioria dos casos de câncer de mama é mulheres a partir dos 50 anos. Tá? Então, o que é uma estatística? Uma estatística é quando você faz um estudo numa população que já teve câncer de mama e vê a idade que é mais prevalente do diagnóstico, enfim. Então, a partir dos 50, você tem um maior número de casos de câncer de mama. Mas você tem casos de câncer de mama em pacientes mais jovens? Sim. Temos relatos de casos de câncer de mama em pacientes com 20 e poucos anos, com 30 anos. Eu tive um câncer de mama, né, tenho uma história de vida nisso, com 30 anos de idade. Então, por isso que é importante você se conhecer.
e você se tocar. A gente tem as estatísticas que devem ser seguidas, mas cada mulher é única. Então, por isso que se tocando, se você sentir alguma alteração, é importante que procure um médico. E você poderia compartilhar com a gente um pouco da sua história? Claro, claro. Eu tive um câncer de mama aos 30 anos e num momento muito especial da minha vida, porque eu estava grávida do meu terceiro filho, o Miguel. Nossa. Miguel hoje está com 19 anos, então isso já tem um tempo. Mas para você ver a importância da gente sempre ficar alerta com os sinais do nosso corpo. Logo no início da gestação, eu notei um espessamento, não era nenhum caroço na minha mama direita. E procurei um mastologista, porque eu sou muito cuidadosa e da área da saúde também, né, gente? Então, Imagina. não tem como. Aí procurei um mastologista e ele, na época, ele tocou, eu até mostrei aonde eu sentia esse espessamento, era a mama direita. Só que ele disse que era por conta da gestação. Só que nós mulheres, né, nós temos Somos o nosso teimosas. sexto sentido também. E no decorrer da gestação eu vi, porque a mama vai modificando, lógico, preparando para a amamentação, eu senti que esse espessamento foi ficando maior, com uma área mais endurecida. Aparentemente, por fora, não tinha nenhuma alteração, mas eu sentia. E era só em uma mama. E era só numa mama, a mama direita. Quando o Miguel fez 6 meses, eu estava no 32 semanas de gestação, eu falei, agora eu vou investigar, porque se for algo, meu filho já pode nascer com segurança. E assim foi feito. Então, fiz o diagnóstico. Foi um momento muito difícil na minha vida. Eu estava com 2 meninos pequenos e esperando o Miguel. Mas eu tive médicos maravilhosos que cuidaram de mim. Não só médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, que me deram todo um suporte, além de todo o suporte familiar. Hoje o Miguel está com 19 anos, é um menino maravilhoso, é músico, um pianista talentosíssimo. E eu gosto de compartilhar essa história porque um diagnóstico de câncer, gente, ele impacta muito a vida das pessoas. As pessoas se sentem vulneráveis, elas se sentem mal, elas deixam de sonhar. O câncer, ele tira muita coisa da gente. O que mais me impactou na doença foi que eu não planejava mais, eu não tinha sonhos. Sabe quando você pensa, me bloqueou. Quando você pensa assim, vamos fazer uma viagem no fim do ano, isso em julho. Temos que programar uma viagem, ainda mais com as passagens aéreas caríssimas, enfim, nós precisamos sempre planejar as coisas. E viajar em família também não é uma coisa fácil. E quando eu estava passando por esse processo de diagnóstico e tratamento, porque o tratamento é longo também, recuperação, enfim, eu não me permitia ter esses tipos de sonho. Então, isso é muito difícil para as pessoas que estão passando por este diagnóstico. Então, quando a gente está passando por isso, ver histórias de sucesso. O que é história de sucesso? Ali está a doutora Gil conversando num podcast, contando que ela teve um câncer há 19 anos atrás, que foi extremamente agressivo, porque câncer de mama em jovem é muito mais agressivo. Então, um câncer que foi extremamente agressivo, e ela está ali para contar a sua história, para encorajar as mulheres a procurar, a fazer o exame, a não ter medo de enfrentar essa doença. Primeira coisa, não ter medo de enfrentar essa doença. É um diagnóstico ruim? É, mas tem tratamento, tem cura. E tem cura. Né? E tem cura, isso que é o importante. Mas quando que nós conseguimos a cura? Quando nós fazemos um diagnóstico precoce. Por isso, é tão importante essa campanha do Outubro Rosa. Entender aí, deixa eu voltar um pouquinho nesse seu impacto psicológico. A minha mãe também teve câncer, ela já passou pelo estágio de remissão, hoje ela está super saudável. E quando aconteceu dela descobrir, ela não quis que isso contasse para ninguém. Porque ela não queria que ninguém duvidasse da cura dela. Porque quando escuta câncer, todo mundo tem aquela coisa, nossa, ela vai morrer, será? E aí ela escondeu, só os familiares mais íntimos sabiam. Uhum. E como é esse psicológico? A senhora, com tanto experiência, convivendo com tantos casos, com tantos diagnósticos, como que a gente apoia essa pessoa? Ela busca um tratamento também psicológico? Isso também é importante nesse momento? Como eu falei para você no início, cada ser humano é único. E nós temos maneiras diferentes de enfrentar
determinadas situações, principalmente essas situações mais de saúde que inspira muitos cuidados. Então, primeira coisa, a gente tem que respeitar os limites da pessoa. A vontade, os limites. Se a pessoa fala para você, eu não quero que ninguém saiba, você respeita isso. Porque é o jeito que ela tem de enfrentar a doença. Às vezes ela fica mais forte. Isso. Não contando. Não contando. Eu tive uma postura diferente. Eu queria que todo mundo soubesse. Que todo mundo me levasse. Eu fui em várias igrejas, todas as religiões. Mais orações, e aí muita oração. E eu adorava esse ambiente das pessoas orando por mim, me desejando saúde e tal. Eu tenho uma... Eu esqueci agora o autor, mas ele fala que o brasileiro, o mineiro, só é solidário no câncer, mas não é isso. Mas todos são solidários no câncer. Até pessoas que não eram próximas a mim, me mandavam mensagem, me desejavam uma melhora, um bom tratamento. Eu não senti pena de mim. Então, isso é o importante, não senti pena. Eu quis enfrentar. E quanto mais redes de apoio, eu acredito muito em energia. E quanto mais energia positiva eu recebia, meu tratamento, eu me fortalecia. E o meu tratamento era melhor. Mas com a sua mãe, eu acho que tem pessoas, e ela não é única, a maioria das pessoas... Elas se fecham. E aí você tem que identificar se esse fechamento não afeta o psicológico. E aí é importante procurar uma ajuda. Porque se afetar o psicológico, se ela estiver muito deprimida, muito fechada, só pensando na doença, precisa procurar uma ajuda psicológica. Porque o psicológico, para enfrentar uma doença desta magnitude, ele tem que estar bom, ele tem que estar bem fortalecido. Então, às vezes, o apoio do psicólogo é importante, ou um psiquiatra, não sei o grau, mas é importante nessas situações. Doutora Gil, deixa eu te fazer uma pergunta que você me deixou... Fiquei curiosa. O câncer, eu entendo que ele é uma doença física e uma doença psicológica, né? A sua mãe se fechou, você se abriu, você buscou força nas pessoas, né? Eu imagino assim. E quanto tempo você conseguiu ter essa melhora? Ou desde o início você já ficou aberto, igual você me falou que você se sentiu bloqueado os seus sonhos, você não conseguia planejar mais sua vida, né? Você estava com 3 filhos ali precisando de você e você não se via. Isso foi rápido, essa mudança? Ou na verdade... Você foi levada a ter que ir na onda? Eu estava rascunhando, porque eu tenho uma ideia de escrever um livro, porque eu não tive só o câncer de mama, tá, gente? Eu tive também um de intestino depois. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Outro mês. É outro mês. É um amarelo, aí eu não lembro qual é o mês, mas eu venho contar, porque foi mais difícil até. Então, eu tenho uma ideia, Welma, de escrever sobre isso. Claro, né? Isso todo esse processo que eu tive no tratamento dessas doenças. E eu olhando para fazer isso, eu pedi o meu prontuário, que é um livro, que só o meu prontuário de tudo que eu passei é imenso. E eu comecei a ler, porque muita coisa a gente esquece, já tem tempo. E eu comecei a ler esse prontuário. Quando eu comecei a ler, eu tive momentos de muita depressão, sim. Não acho que não era uma depressão, porque eu nunca precisei de uma intervenção para tratar isto, né? Medicamentosa, enfim. Mas eu tive momentos de tristeza. Sim. Então, é normal você ter um momento de tristeza. Quando você tem uma situação que te coloca a sua vida em risco, porque a sua vida é colocada em risco. O sonho, o plano de uma família. De uma família. Né? Meu marido, coitado, imagina, enfrentar 3 meninos pequenos, um recém-nascido, com a mulher doente, que a gente acaba sendo esteio da família, né? Enfim. Então, eu tive momentos de muita dificuldade, mas, como eu falei para você, a gente tem momentos de tristeza, mas a gente precisa lutar contra essa doença para ter um fim favorável, que é a cura. E eu lembro muito bem de uma vez, eu cheguei muito triste no meu médico, meu oncologista, Dr. João, maravilhoso, João Nunes, e estava muito triste, cabeça baixa, falei para ele, doutor João, não estou aguentando mais, muito difícil. E aí ele falou assim para mim, Gil, olha só, o tratamento de um câncer é 50% meu, da parte médica, ele fala meu, mas é a parte médica, enfim, medicamentosa e tal.
e 50% seu, para dar certo. Da sua fé, da sua positividade, sua fé, seu empenho. E aí ele falou assim para mim, o meu eu estou fazendo. Ele era bem duro às vezes. Se você não fizer o seu, pode ser que não dê certo. Nós vamos ter uma média boa. Exatamente. Aí nessa hora você cria dá força, uma chacoalhada, fala, poxa, eu não tenho que me lamentar, tenho que levantar a cabeça. E sabe o que eu fiz na época do câncer? Vou contar para vocês. Eu fiz deixa eu contar, porque eu tenho uma hiperatividade que não é fácil. Mas nessa época, antes do diagnóstico, eu estava em vias de fazer um doutorado, que foi o meu doutorado na UNB. E aí, quando veio o diagnóstico, me tiraram todos os empregos. Eu era funcionária pública, coordenadora de curso de farmácia, professora universitária. Então, assim, eu tinha uma carreira que eu amava. E quando veio o diagnóstico, eu tive que parar tudo isso. Você foi aposentada compulsivamente. Exatamente, quase. Parei tudo isso. Quando eu parei tudo isso, o Miguel nasceu, ainda teve o Miguel, né, que eu tive. E eu falei, eu vou fazer a prova para entrar para fazer o meu doutorado. Eu acho que eu tenho e no dia da prova, a prova era à tarde, era uma banca, na verdade não era uma prova, a gente fazia uma prova e depois uma banca de 5 doutores que avaliavam seu currículo e te entrevistavam. De manhã eu fui para quimioterapia, saí da quimioterapia e fui para o UNB para fazer essa prova. Lembro direitinho, coloquei uma peruca, porque aí ninguém olhava para você e falava, ai, vai morrer, tá doente. Porque as pessoas às vezes te vê com lenço ou sem peruca. Fala, ai, aquela ali, coitada, tá marcada com o X do câncer. Isso é muito ruim. Coloquei uma peruca e fui para a prova. Eu lembro que a pressão lá estava grande, eu comecei a ficar nauseada, pedi licença, fui no banheiro, vomitei o banheiro inteiro. Enfim, voltei plena. Linda. Plena. E falei, vou dar conta disso. E fui aprovada. Então, aí eu comecei a fazer... Não, ninguém sabia. Aí eu comecei a fazer meu doutorado. Então, isso me deu forças, me tirou o foco da doença. Você não pode porque focar. Se você ficar só aquilo, ai, porque eu tenho câncer, eu tenho que tratar, eu tenho que... Tô deitada. Né? Você mergulha num problema que você muitas vezes você potencializa, e isso é muito ruim para o tratamento. Então você precisa de verdade continuar sua vida, e pensar. Eu sempre pensei assim, é uma fase ruim, e essa fase ruim ela vai passar. Passou. Passou. Uma dúvida que eu também quero te perguntar a respeito do câncer. Você disse que no início da sua gravidez você se tocou e percebeu que tinha uma coisa diferente. Só que o médico te deixou indo na gravidez. Você demorou uns 6 meses para voltar. Isso. Esse período de 6 meses, ele atrapalha diagnóstico ser precoce ou não? Sim. Como é que é o tempo do câncer? Depende? Sim, depende muito. Depende do tipo do tumor. Depende do tipo do tumor. Você tem tumores menos agressivos e tem tumores mais agressivos. Por isso que o diagnóstico precoce, ele é muito importante para o tratamento, para o desfecho. Tá? Então, se eu demorasse um pouco mais, por exemplo, se eu ganhasse o Miguel, amamentasse o Miguel, depois de, sei lá, 6 meses, aí talvez eu não estaria aqui. Não seria mais precoce? Não seria mais precoce. Talvez eu não estaria aqui. Porque quando eu fiz o diagnóstico, eu retirei a mama e os linfonodos axilares, né? Porque vocês sabem que o câncer, ele se dissemina pela via sanguínea e linfática. Então, principalmente a linfática. Eu tirei os linfonodos, porque essa disseminação da mama ocorre por esses linfonodos, primeiro axila e vai para o resto do corpo. Por isso que dá as metástases. Quando eu tirei os linfonodos axilares, eu já tinha 4 com metástase e 2 com micrometástase. Talvez se eu tivesse feito o diagnóstico lá no início da gravidez eu não teria esses linfonodos. Mas eu fui curada do câncer de mama. Mas também, imagina na minha cabeça, eu grávida de 2 meses ter um diagnóstico. Eu acho que Deus sabe as coisas que Ele faz. Sim. Imagina eu com 2 meses de gestação ter um diagnóstico desse. O que eu faria com a minha gestação? Aí vem não teria nem tratamento, Talvez poderia ter me dado
a alternativa de interromper a minha gestação para eu tratar. Imagina que coisa horrorosa. Então, tudo foi feito da maneira certa. Certo. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, o tempo, ele é fundamental. Você fazer o diagnóstico precoce é fundamental. Tem muitas mulheres, por exemplo, eu tenho um caso até de uma pessoa muito querida da minha família, que está com câncer de mama metastático. E ela notou esse nódulo há 2 anos atrás. E não foi atrás. E ela não quis ir atrás. Não quis saber. Ignorou. Se fechou. Se fechou. E hoje ela está com um diagnóstico bem ruim. Então, naquela época, se ela tivesse investigado, ela poderia não ter metástase, estar curada com a vida. Então, assim, às vezes é importante a gente conscientizar as mulheres disso. Para não ter medo, né? Você falou uma coisa muito séria, que acho que no Outubro Rosa tem que ser essa chamada. Por que ter medo? Você tem que enfrentar. Você tem que ir para o médico, você tem que fazer seus exames anuais, semestrais. Exatamente. Mas então a gente tem que enfrentar isso. Isso. É melhor você ter um diagnóstico agora do que depois. Exatamente. Porque se você tem agora, inicial, você trata e você cura. Então, é isso. Isso é importante. Por isso que esse mês, isso deveria ser sempre. Mas por isso que esse mês ele é tão importante, né? Que a gente conscientize essas mulheres. E você que está nos assistindo, que vai nos assistir depois também, que tem uma mãe, uma avó, você mulher, irmã, amigas, você precisa levar essa informação, conscientizar essas pessoas para fazer os seus exames, se cuidar. Né? Sim, isso. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta pensando na sua gravidez e nessa descoberta. Se você tivesse descoberto dentro da sua gravidez mesmo, você poderia iniciar esse tratamento? Hoje sim. Hoje você tem, até na época também, depende muito, né, da abordagem, mas hoje você pode até fazer um tipo de quimioterapia grávida. Mas isso influencia no bebê? Pode. Hoje tem muitos cuidados que são tomados, medicações que são tomadas, que tem um impacto muito pequeno na criança. Sim. Né? Mas você tem alternativas de tratamento grávida, sim. Tá? E o seu câncer poderia ter influenciado no seu bebê se você não tivesse um tratamento? Por exemplo, você amamentando e fazendo a sua químio, você pode amamentar? Não. Aí já não pode. Não pode. Eu não amamentei, o Miguel nasceu com 34 semanas. Nós fomos para casa, fiquei uma semana com o Miguel. Miguel nasceu 10 de fevereiro. Eu fiz a minha cirurgia, a minha mastectomia total, no dia 19 de fevereiro de 2005. Então, eu fiquei 9 dias aí com o Miguel, mas ele não amamentou, né? Então, não pude amamentar, porque eu ia tirar a mama, tudo. Né? Então, ele não teve, né, esse impacto. Mas super saudável, deu tudo certo. Graças a Deus. Mas com químio também não amamentaria, não poderia. Não poderia amamentar. Não. Ótimo. E você, lá no começo da história, disse que sentiu um nódulo, um carocinho e que isso te ligou a atenção. Existe mais algum sinal que a gente pode estar atento no nosso corpo? Sim, existem alguns sinais. Por exemplo, o mais importante é sempre você olhar sua mama, qual o melhor tempo no mês ali para você fazer esse exame, esse autoexame. Cessou a sua menstruação, 5 dias depois, você já pode fazer esse exame. Por que não é bom fazer menstruada? Porque a mama fica entumecida, fica muito dolorida. Às vezes você tem até um nódulo temporário ali por causa do período desses hormônios, né, da gestação, da menstruação, enfim. E muito próximo à menstruação também não é bom, porque quando você tem muita progesterona, então você pode também ter nódulos e a mama fica dolorida. Então, terminou 5 dias da sua menstruação, você pode começar a fazer o exame. Como você vai fazer? Você vai olhar para o espelho, primeiro observar as suas mamas, para ver se tem alguma assimetria, se tem algum sinal diferente. Às vezes as pacientes relatam um carocinho, tipo uma espinha, que não cura. É um sinal. Espinha. Uma espinha que não cura. Eu já espremi, já passei remedinho, já passei pomada e não sai. Esse é um sinal importante. Você notar alguma área na mama que está enrugada. Como se a pele você deixou a pele muito tempo na água. Não dá aquela, parece que a pele está enrugada, a mão está...
Se tiver alguma área enrugada na mama, perto do mamilo ou na mama em si, é um sinal importante. Áreas avermelhadas também é um sinal importante. Pacientes que relatam que o mamilo, ele está invertido. Parece que ele entrou para dentro. É também um sinal importante. Então, tudo que não for o usual, você tem que observar e aí você procurar o médico para fazer o diagnóstico, né? Ou descartar a doença. E o recomendado, esses exames, seria qual o tempo? Qual a periodicidade? Semestral, anual? Não, depois que você faz a primeira mamografia, não deu nada, o ideal é você fazer a cada 2 anos, tá? Não deu nada, a cada 2 anos você faz e vai acompanhando. As mulheres que são menopausadas, que fazem reposição hormonal, elas também precisam fazer, né, esses exames com mais frequência, para identificar se não tem nenhum nódulo, enfim. Então, o ideal é isso. E quando você tem casos, como eu falei para vocês, a gente segue protocolos. No protocolo, você faz mamografia acima dos 40 anos. Mas casos na família, faz precoce. Fica mais, tenha mais cuidado, né? Para a mama isso é importante porque é uma doença que pode ser hereditária. Pode passar geneticamente da mãe para a filha, enfim. Então, isso é importante. Outros cânceres, não. Por exemplo, colo de útero, a gente sabe que é causado por um vírus. Então, não tem essa relação, minha mãe teve, eu vou ter. Não. Sim. Mama pode ter. Tá? É diferente. Sim. E, por exemplo, nós temos muitos mitos por aí. Essa mulher de mais de 50 começou a fazer reposição hormonal. Isso pode acarretar todos esses mitos, todas essas histórias de TikTok que a gente vê por aí, Na tudo verdade, que a gente joga assim, no Google que diz, é câncer, é mesmo? Na verdade, assim, quando você vai fazer qualquer tratamento, que o tratamento da menopausa, a reposição hormonal é um tratamento, porque a menopausa tem sinais, sintomas muito ruins para a mulher. Né? Ela sente aqueles fogachos, a perda da libido. Então, tem várias coisas que merecem uma atenção e um tratamento. É um processo Eu difícil. sou totalmente a favor de reposição. Totalmente a favor. Mas, para você fazer uma reposição, você vai no médico, ele vai te pedir todos os exames, vai ver se está tudo ok e vai te acompanhar. Então, não tem mistério nisso. A reposição vai causar um câncer? Não. Se você fizer por você mesma e você, sei lá, tiver alguma predisposição que você não investigou, não foi no médico, não fez direitinho esse rastreio, pode causar, como qualquer outro medicamento ou outro tratamento, né? Então, a gente tem que ficar muito, não é seguir essas receitinhas e essas recomendações de TikTok. Você tem que seguir recomendações de profissionais de saúde sérios e procurar profissionais de saúde sérios que vão cuidar de você. Ótima dica. E quais são atualmente esses avanços? Essa área, você descobriu o seu câncer há 20 anos atrás. De quase 20 anos para hoje, quais são essas mudanças? Olha, na época que eu descobri o meu tumor, ele não era um tumor que era responsivo a hormônios, que é até o mais comum. Você tem vários tipos de tumor de mama. Os mais comuns são os que respondem a hormônios. Por isso que muitas vezes o tratamento é você retirar o hormônio da paciente. O meu tipo era diferente, era de crescimento de células epiteliais, que era um tumor extremamente agressivo e até aquela época era como se fosse uma sentença de morte. Só que na época surgiu as terapias mais novas hoje, que é o que você está falando, que são terapias baseadas em anticorpos monoclonais, que é como se fosse você ligar uma substância, um medicamento, num anticorpo que é uma proteína que vai diretamente atacar essas células tumorais. Então, hoje você tem muitos avanços na medicina quanto a isso. O uso de anticorpos monoclonais, eu acho que foi um grande ganho para a medicina. Eu fui beneficiada porque eu fui a primeira paciente a usar um tipo de anticorpo, chamava trastuzumab, que era por tipo relacionado ao tumor que eu tinha à época, e por conta desse anticorpo monoclonal que eu estou aqui hoje, conversando com vocês, né? Nossa. Também. Bom, né? Ele lá, acima de tudo. Depois, a medicina. Né? Ótimo. Muitas pessoas têm essa dúvida. Quais são as diferenças dos exames?
o que é uma ultrassonografia de mama? O que é uma tomografia de mama? Tem algum exame de sangue que eu faço? Hoje, o diagnóstico de escolha, a gente fala de padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama, é a ressonância. É uma ressonância magnética, é o melhor exame. Só que a ressonância não é fácil, né? É um exame mais caro, não é todo lugar que tem. E tem os outros métodos de rastreio que também são muito bons. O primeiro deles é a mamografia. Então, hoje se indica ainda muito a mamografia, a partir dos 40 anos. Só que a mamografia, ela não é um exame muito bom para pessoas, para meninas, mulheres, que têm mama muito densa. Às vezes ela não consegue pegar quando a mama é muito densa, com muito tecido adiposo, mulheres que tiveram filhos, muitos filhos, e tem aquela mama mais densa. Então, aí faz a mamografia, pode não ser diagnosticado. Então, o ideal aí você parte para a ultrassonografia. E para mamas mais jovens, de pacientes mais jovens também, por conta disso, o ideal é fazer ultrassonografia, tá? Então, são esses dois. Fazendo ali, não identificou nada? Maravilha. Tem algum nódulo suspeito? Aí você parte para outros exames. Quais são os outros? Você pode fazer, antes disso, pode fazer até uma punção, pode fazer uma ressonância, que é o padrão ouro, mas você vai fazer mesmo a ressonância, dando ali que tem um nódulo, aí você vai fazer uma punção. Pode fazer uma punção ou uma biópsia direto. Muitas vezes o médico opta por uma punção. Vou puncionar. O que é puncionar? A gente chama de PAF, que é a punção por agulha fina. Você vai com uma agulhazinha onde está o seu nódulo e puxa com uma seringa. Vai sair quase nada ali. Vai meio que sujar. Aí você coloca na lâmina e manda para o citologista. Esse é o papel da citologia. Esse é o papel da citologia. Então, o que nós, que eu sou citologista, o que nós fazemos? E nós ensinamos muito bem lá no IEPG a fazer isso. Uma dica aí para vocês. E o que nós fazemos? Nós vamos analisar essas células. E se como analisar essas células? Para ver se essas células estão benignas ou se tem células malignas. Então, aí começa o diagnóstico. Então, a citologia, eu fiz citologia, deu maligno, eu tenho células malignas. Aí eu tenho que passar para a biópsia, porque aí a biópsia vai tirar aquele tecido e vai ver a extensão daquele tumor. Pode fazer imunohistoquímica para ver o tipo de tumor, porque se ele responde hormônio, se não, quais são os tipos de proteínas que estão envolvidas nesse tumor, porque a partir disso tudo que vai ser definido o tratamento dessa paciente. E como que pode ser este tratamento? Cirurgia, dependendo do caso, quimioterapia, dependendo do caso, radioterapia, dependendo do caso. Então, tudo isso. E hormonioterapia. Imunoterapia, na verdade, e retirada de hormônios, se for o caso. Então, aí tudo isso vai depender do tipo de tumor, da extensão deste tumor, se tem metástase à distância ou não. Então, tudo isso você faz esse rastreio. Mas a citologia, ela começa como o pontapé inicial. Então, ela é muito importante nessa detecção precoce do câncer de mama. É importantíssima. Ótimo. E hoje, nesses exames, a citologia, ela é só para cânceres? O que a citologia enxerga como um todo? Na verdade, a gente usa o objetivo maior da citologia, é o diagnóstico de câncer. Tanto a gente faz de mama, a gente faz de colo de útero, tireoide, líquidos corporais. Então, qual é o objetivo do exame citológico? Verificar se o paciente tem células malignas ou não. É o estudo da célula. Estudo de célula. Então, esse é o principal objetivo. Mas, por exemplo, no câncer de colo de útero, eu posso, pela citologia, ver se ela está com uma inflamação com algum agente. Né? Eu posso, tem isso. Na mama, posso só identificar se tem alguma inflamação também, não é só... não tem câncer, mas tem células inflamadas, então. Mas o objetivo maior é o diagnóstico precoce de lesões malignas e pré-malignas, tá? Muito bom, foi muito esclarecedor, né? Muito rico, e ficamos muito felizes com as informações, sugestões e ordem, né? Eu acho que tudo que você nos falou aqui, Gil, tem que ser com um caráter de ordem, né? Nós, mulheres, temos que ter uma ordem conosco, uma responsabilidade com o nosso corpo. Isso.
de procurar os médicos, né, os profissionais de saúde para nos ajudar nessa caminhada nessa aí. caminhada. E eu costumo dizer assim, ninguém vai cuidar da gente como a gente. As pessoas podem nos amar, porque nós mulheres somos seres apaixonantes, né? Mas quem tem que nos amar mais somos nós. E o que é esse amor? O amor da mulher não é só doar. Se doar para o marido, para o filho, para os amigos, para os alunos e aquela vida. Não, a gente tem que olhar para nós. Olhar para nós, para a preciosidade que nós somos e nos amar. E esse nos amar é nos cuidar, é procurar ajuda. Hoje os tratamentos estão muito evoluídos. Então, você fazer um diagnóstico precoce é fundamental para a sua cura, para o seu restabelecimento. E você ter tido um câncer ou ter um diagnóstico de câncer não te faz menos mulher do que ninguém. Tá? Isso é a coisa mais importante. Mas ela tirou a mama. Eu tirei e estou aqui com a minha mama linda, maravilhosa. Ficou até mais bonita do que mais era, bonita. Né? Então, as pessoas olham e falam, nossa, você nem parece que tem a idade que tem. Graças a Deus, porque eu me cuido, eu me amo. Independente de todas as diversidades que passaram na minha vida. E ai de quem não me amar, eu descarto. Simples assim. Muito justo. Simples assim, né? A gente tem que ser de verdade. Agora, falando sério, vocês precisam se cuidar. E câncer de mama, diagnosticado precocemente, tem cura. Essa é a principal mensagem, né, Elma? Que a gente tem que passar para as pessoas. E a gente tem que entender que tem cura e se for precoce, se você correr do médico, né? Trauma de médico, ela mata, né? Ela mata, né? Você falou aí mesmo que 18 mil mulheres no Brasil morrem de câncer de mama. 73 mil casos novos a cada ano no Brasil. No Brasil. É muita coisa, É né? muita coisa. Então, a gente tem que se cuidar. Eu até gosto de brincar, assim, falando que a gente não é brincar, mas fazendo uma analogia para chamar a atenção. Sim. Quando cai um avião com 200 pessoas, a gente não fica chocado. Aquele último que caiu com 60, cara, imagina o sofrimento Triste, das né? famílias, que tristeza, uma perda repentina e tal. Você imagina quantos aviões cheios de mulheres caem por ano? Exatamente. Né? Então, é um impacto, 18 mil mulheres. Então, nós precisamos mudar esses números. E como agentes de saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande e vocês estão prestando um excelente serviço. Não só para as pessoas que seguem o IAPG, para os alunos, professores, enfim, mas para toda uma sociedade. Né? Sim, e essa prevenção começa com o básico. É até difícil dizer isso, mas mulheres da minha geração, de 30 e poucos anos, elas não fazem os exames ginecológicos periódicos. Exatamente. Eu fico muito assustada porque eu venho de uma família que é muito correta com isso, que é marcado no calendário anualmente, e eu tenho amigas que não fazem. E aí a gente começa por aí o nosso tratamento, o nosso cuidado. Gente, é só um exame, é você ir conversar com o seu médico, é entender se o seu corpo está ok. Você olha para o seu corpo cotidianamente. Você está se amando todo dia, você está se olhando na frente do espelho, ou você está passando o seu dia inteiro nessa correria sem se olhar. E olhe-se junto com o seu médico de confiança, faça o básico, o hemograma, o Papa Nicolau, tudo isso. Não é só câncer que pode matar a gente. Quantas doenças femininas nos matam todos os anos? Exatamente. Quantos aviões não estão caindo aí todos os anos de mulheres e a gente não está cuidando? E a gente não está cuidando. É isso aí. Isso é importante. Doutora Gil, muito obrigada, né? Nós estamos muito felizes em te receber aqui para gravar essa riqueza de informações que a gente está passando para a sociedade goiana, né? Sociedade brasileira, internacional. Isso é muito bom e eu fico muito feliz com esse gesto de amor que você está nos passando como mulher. Tá? Eu te agradeço muito. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado. E, por fim, mulheres, se cuidem, se toquem e se amem. Vamos reduzir esses aviões. Vamos. Né? Doutora, muito obrigada. Foi uma história de vida lindíssima. Amei te conhecer, amei conhecer a sua história. E a gente vai conversar de novo sobre essa outra parte pesada. Vamos. Uma outra parte. Vamos.
E Um sinal prazer. de Deus que deu tudo certo. Vai, graças a Deus. Até mais, pessoal. A gente se vê no episódio 7.